O senhor Marcos César Alves Silva, que é conselheiro do Conselho de Administração dos Correios, e em seguida, para nossa honra, vamos passar a palavra ao deputado André Figueiredo. Bom dia. Excelentíssimos senhores parlamentares, colegas e público presente. É uma honra para um trabalhador do quadro próprio dos Correios poder contribuir nesta audiência e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Não porque tal crise seja complexa, mas sim porque tem um contorno bem diferente do que tem sido divulgado. Os Correios possuem uma das mais nobres missões do serviço público no mundo e só perdem no Brasil para a família, no ranking de credibilidade das instituições públicas. Com infraestrutura já constituída, cobrindo todo o país, faturamento anual superior a 20 bilhões de reais, carteira de negócios com baixa inadimplência, praticamente sem dívidas e liderança incontestável no mercado de encomendas fracionadas, que abrange o comércio eletrônico, os Correios ocupam uma posição de destaque nos cenários nacional e internacional. Por qual crise passaria, então, uma empresa dessas? Até 2012, a empresa vinha apresentando resultados financeiros positivos e crescentes, os quais chegaram a superar 1 bilhão de reais. A partir daí, a empresa passou subitamente a apresentar prejuízos. 4 fatores contribuíram fortemente para esse resultado. O primeiro deles foi o recolhimento excessivo de dividendos, que entre 2006 e 2013 retirou da empresa cerca de 3 bilhões de reais, além do mínimo previsto em lei, uma verdadeira pedalada para ajudar no superávit fiscal. A indisponibilidade de tais valores, que atualizados chegam a 6 bilhões de reais, inviabilizou a realização dos investimentos geradores de novas receitas, além de comprometer parte significativa dos resultados anuais até então auferidos. O segundo fator foi o congelamento de tarifas, praticado entre 2012 e 2014, que reduziu as receitas da empresa em cerca de 1,2 bilhão de reais e apenas subsidiou desnecessariamente as postagens de grandes clientes. O terceiro fator foi a adoção de uma nova prática contábil pelas estatais, por orientação do Ministério do Planejamento, para a contabilização do chamado pós-emprego, a qual significou um impacto nos resultados anuais de valor superior a 1,5 bilhão de reais. E o quarto fator, que potencializou os demais, foi a indicação pelo governo de dirigentes sem as qualificações necessárias para conduzir uma empresa do porte dos Correios ao longo dos últimos anos. Que empresa suportaria um conjunto simultâneo de eventos como esses? A situação que vivemos hoje nos Correios é, portanto, decorrência dessas medidas adotadas pelo governo federal, com fortíssimo impacto nos resultados e na própria governança da empresa. Diferentemente, portanto, do que dizem alguns, tentando apontar como vilões o plano de saúde, os salários recebidos pelos trabalhadores ou ainda o próprio mercado, que envia menos cartas, temos naqueles 4 fatores mencionados anteriormente causas suficientes para explicar a inversão de resultados que aconteceu nos Correios. Feito o diagnóstico correto, caberia à direção da empresa buscar fórmulas para enfrentar o desequilíbrio provocado pelo próprio acionista, primeiramente apresentando a esse as verdadeiras causas dessa alardeada crise, para que se apurasse a responsabilidade que seguramente não recairia nos quadros técnicos da empresa, e sim no próprio governo e nos gestores por ele indicados. A partir daí, seria necessário recuperar para a empresa os recursos que lhe foram indevidamente extraídos. Em seguida, a direção deveria pensar no plano de ações para a busca de equilíbrio, que passaria necessariamente tanto por economias em processos, quanto, principalmente, pelo desenvolvimento de novos negócios. Essas ações poderiam ser muito bem feitas nos Correios se contassem com o engajamento dos trabalhadores, que são os que realmente conhecem a realidade da empresa. Mas engajamento depende de liderança. Dirigir uma empresa como os Correios é como conduzir um imenso transatlântico. É necessário ter as pessoas certas, devidamente habilitadas, nos diversos postos de comando. Não dá para ter ali pessoas
que empregam seu tempo procurando remos ou que acreditem que movimentos bruscos no leme corrigirão, no momento seguinte, o rumo do navio, como aconteceria numa pequena embarcação. Meu sonho, como brasileiro e profissional de carreira dos Correios, é ver a gestão estratégica da empresa totalmente confiada a pessoas muito qualificadas, que possam e queiram fazer diferença em suas posições. Líderes que comandem e estimulem seus auxiliares pelo exemplo, pela experiência, pelo conhecimento e pela capacidade de empreender, e não simplesmente porque tiveram uma boa indicação política. Pessoas assim saberão valorizar as qualidades ímpares de uma organização como os Correios e jamais se dedicarão a denegrir publicamente seus trabalhadores, seus negócios e sua missão, provocando, com suas próprias palavras, colapsos na organização e o crescimento da concorrência. Pessoas assim cuidarão bem do desenvolvimento dos Correios, utilizando plenamente as portas que foram abertas com a Lei 12.490/2011. Pessoas assim ressaltarão o papel estratégico dos Correios para o Brasil, como integrador da economia nacional, que garante... Por favor, para concluir, porque Concluindo, que garante direitos constitucionais, como a universalidade do serviço postal ao cidadão, permite a oferta de preços justos de serviço de correspondência, atua no papel de regulador de preços do mercado concorrencial de encomendas e disponibiliza serviços de atendimento e bancários a municípios de baixa renda. Por tudo isso, senhores parlamentares, colegas e público, a única crise que enxergo nos Correios é uma crise de gestão, que seria facilmente vencida com rigorosa e técnica seleção de dirigentes, como, aliás, já recomenda a Lei 13.303/2016. Pois, para essas pessoas assim selecionadas, só haveria nos Correios oportunidades a aproveitar e uma nobre e relevante missão a cumprir. O Congresso Nacional tem, portanto, a oportunidade de evitar a ocorrência de crises desnecessárias como essa tratada hoje. Basta recomendar máximo rigor na escolha do corpo diretivo das grandes e importantes estatais, como os Correios. O restante da história ocorrerá naturalmente. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Ao senhor Marco César Alves da Silva. Como foi anunciado anteriormente pelo presidente da Frente,